Você está começando na fonoaudiologia, seja como aluno ou profissional, e deseja entender mais sobre o Guia de Orientação na Avaliação Audiológica? Hoje eu vou te mostrar detalhadamente o que o Conselho de Fonoaudiologia diz a respeito desse tema na última versão de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Késia, sou fonoaudióloga pela PUC Minas e atualmente trabalho com indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos no público adulto e idoso em Belo Horizonte, Minas Gerais. No resultado audiológico, nós devemos colocar duas opções, ou uma normalidade ou uma perda auditiva. E isso após comparar limiar por limiar, se eles estão dentro do padrão de normalidade. Estando, nós devemos mencionar o resultado, limiares auditivos dentro do padrão de normalidade, citando sempre a referência adotada. Essa pessoa não tendo uma perda auditiva, nós temos que laudar conforme a perda auditiva. Nestes casos, nós devemos sempre colocar apenas os dados referentes à perda auditiva e sempre descrever tipo, grau e configuração, também a lateralidade, de acordo com a literatura que você, fonoaudiólogo, julgar melhor para utilizar, mas tem que ser uma referência de acordo com o que está aqui no nosso guia. A classificação quanto ao tipo de perda auditiva, ela tem como objetivo realizar o topo diagnóstico da alteração. Mas o que quer dizer isso? Através da classificação quanto ao tipo de perda, a gente consegue identificar o local anatômico da alteração da perda auditiva. Se é na orelha média, externa e média, ou na cóclea, que é o destino final aí dessa audição periférica. Então, para classificar quanto ao tipo de perda, o Conselho recomenda uma classificação, que é Silman e Silverman, 1997, que está no quadro 2 deste nosso guia de 2023. Nós temos 3 tipos de perda auditiva. A perda auditiva condutiva, neurosensorial ou mista. E é muito importante que a gente, na hora de classificar quanto ao tipo, a gente analisa todos os limiares testados e não a média das frequências. Então, a classificação quanto ao tipo, a gente vai levar em consideração os limiares de via óssea e de via aérea, sem considerar a média das frequências. Bom, a classificação quanto à perda condutiva, ela vai levar em consideração se os limiares de via óssea são menores ou iguais a 15, ou seja, sem alteração na via óssea, e os limiares de via aérea maiores que 25, ou seja, uma alteração na via aérea. E precisa ter um gap aéreo ósseo, ou seja, a diferença entre a via aérea e a via óssea tem que ser maior ou igual a 15 decibéis. Já a classificação neurosensorial, ela vai ter limiares de via óssea maiores que 15, ou seja, a alteração na via óssea, limiares de via aérea maiores que 25, então também alteração na via aérea, só que o gap aéreo ósseo, ele é até 10 decibéis, ou seja, não existe uma diferença muito grande entre os limiares de via aérea e de via óssea. E a perda auditiva do tipo mista, os limiares de via óssea são maiores que 15, ou seja, também tem uma perda auditiva na via óssea, e os limiares de via aérea também maiores que 25. E o gap aéreo ósseo já é maior do que 10 decibéis. Então, existe uma perda auditiva tanto na via aérea quanto na via óssea, na perda mista. Neurosensorial, também existe uma perda na via aérea e na via óssea. A diferença entre a neuro e a mista é o gap. Então, na neuro não tem gap, ou o gap é pequenininho, e na mista tem gap, e o gap já é maior que 10. E a condutiva, a alteração vai estar somente na via aérea, via óssea íntegra. Quanto ao grau da perda auditiva.
É muito importante que a classificação quanto ao grau da perda auditiva, a gente vai utilizar somente os dados dos limiares de via aérea. A gente não usa os limiares de via óssea para classificar quanto ao grau. A classificação quanto ao tipo, aí a gente usa os limiares de via óssea. Mas aqui, ao grau, a gente não utiliza. Existem diversas recomendações na literatura, porém o conselho ele cita algumas pra gente. E ele também deixa claro que a escolha dessa classificação fica a critério do fonoaudiólogo. Porém, é muito importante e é imprescindível, né, que a gente indique a classificação quando for laudar. Mas essa classificação ela tem que estar reconhecida e validada cientificamente, tá bom? Então vamos lá. A primeira classificação aqui é a de Lloyd e Kaplan de 1978. Aqui ele considera que a perda auditiva ela só começa a partir da média tritonal, né, das 3 frequências, 500, 1000, 2000, a partir de 26 decibéis. Então, o que for menor que 26 é classificado como audição normal. Já Kaplan, Gentstone e Lloyd, 1993, ele considera como audição normal até 15 decibéis. De 16 para cima já se considera uma perda auditiva, porém de grau discreto, leve, moderado, moderadamente severo, severo e profundo. Já Davis, 1970, ele também, assim como o primeiro, considera a audição de grau normal até 25 decibéis, utilizando também a média de 500, 1000 e 2000, a partir de 26 decibéis, que a gente vai levar em consideração que é uma perda auditiva de grau leve. O diferencial dessa classificação de Davis é que ele mostra pra gente na última coluna quais os impactos que esse paciente pode ter com a perda auditiva que ele tem. Essa classificação de 1996, ela também vai ter esse gráfico de característica, mas a diferença dela é que a audição normal só vai até 20 decibéis e é de média quadritonal, 500, 1000, 2000 e 4000. A perda auditiva ela vai começar a partir de 21 decibéis. E aqui também ela classifica quanto ao grau tipo 1 e tipo 2. Então, grau leve, grau moderado, mais de grau 1 ou de grau 2, grau severo, de grau 1 e grau 2, grau muito severo, 1, 2, 3, e perda auditiva total. Então, observa-se que a gente não está falando aqui de moderadamente severo, tá bom? Já essa última aqui é a da OMS 2021. A OMS, ela sempre está sendo atualizada. Então, quem optar por utilizar a OMS tem que estar sempre buscando também essa atualização, para não ficar para trás. Então, a última que a gente tem até hoje é 2021. Aqui, ela também vai ter a coluna de características que o paciente pode ter dificuldade. E aí, ela adiciona uma a mais, né, que é em ambiente ruidoso, e também tem uma de ambiente silencioso. Aqui também a audição de grau normal, ela vai até 20 decibéis, na média quadritonal, 500, 1000, 2000 e 4000. Tem a perda auditiva de grau leve, moderado, moderadamente severo, severo, profundo, a completa, surda, e também ela adiciona uma perda auditiva unilateral, que as outras não têm. Essa aqui é um diferencial da OMS. Esse quadro. Aqui o nosso conselho diz que não existe classificação de grau normal. Não tem como laudar um grau normal, né? E aí, ele deixa claro pra gente que quando um ou mais limiares auditivos estiverem alterados, mas a média dos limiares for igual ou inferior ao padrão de normalidade adotado, a gente não vai classificar como perda auditiva de grau normal. Então, nesse exemplo aqui, a gente faz a média 500, 1000, 2000
deu dentro do padrão de normalidade. Porém, existe uma frequência ali, né, 6.000, que está fora do padrão de normalidade. Então, aqui o conselho deixa claro pra gente que, nesse tipo de caso, não devemos laudar a audição, perda auditiva de grau normal. Como que é uma perda auditiva? Mas como que esse grau é normal? Não tem como, né? Então, aqui ele deixa claro pra gente que a gente não deve laudar perda auditiva de grau normal. E aí, aqui a gente já pode passar para esse segundo gráfico aqui, que ele vai falar pra gente também sobre isso aqui. Ó. Não é possível estabelecer grau de perda auditiva considerando uma frequência isolada. Vocês concordam? Que só com a frequência de 6.000 com alteração a gente não consegue laudar grau, porque o grau depende da média das frequências. Quando forem acometidas apenas frequências que não acompanham a média tritonal ou quadritonal, devem ser informadas somente as frequências alteradas, sem se mencionar o grau. Então, nesse caso aqui, perda auditiva em 6.000 Hz. A gente não vai conseguir laudar grau, mas a gente consegue laudar tipo, se é neurosensorial, ou se é condutiva, ou se é mista. E também consegue laudar a configuração e a lateralidade. Mas grau, a gente não consegue laudar, tá bom? O grau a gente só pode ser mencionado quando a média ultrapassar o padrão de normalidade adotado. Antes de falar sobre a configuração audiométrica, duas informações são muito importantes da gente prestar atenção. A primeira é que o conselho diz pra gente que é infração ética assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por terceiros, ou seja, por outra pessoa, ou solicitar ou permitir que outro profissional assine o procedimento que você realizou. Também é dever do fonoaudiólogo descrever o resultado da avaliação audiológica. O óbvio precisa ser dito, né? Então, a gente sabe que tem muitas audiometrias sem resultado na avaliação, sem laudo, e aqui o conselho precisou escrever pra gente que é nosso dever fazer isso. Assim como a classificação quanto ao tipo de perda, a configuração também a gente vai ter apenas uma tabela, um quadro para poder se basear. E lembrando que a gente deve levar em consideração os resultados somente da via aérea. A gente vai usar a via óssea apenas para classificar quanto ao tipo. O restante das classificações a gente vai levar em consideração somente os resultados da via aérea. Esse quadro ele foi adaptado de outros dois autores, por Silman e Silverman, em 1997. Então, a gente tem a classificação quanto o tipo de configuração: horizontal, ascendente, descendente leve, descendente acentuada, descendente em rampa, em U, em um invertido e em tag. Fiz a avaliação aqui, não consegui me encaixar aquela audiometria em nenhuma classificação desse quadro, a gente vai poder laudar como traçado irregular e a referência vai ser Carhart, 1945. É uma informação aqui importante também que a gente tem duas classificações quanto a entalhe. No quadro está escrito assim: curva horizontal com descendência acentuada em uma frequência isolada e com recuperação na frequência subsequente. Ou seja, igual o exemplo que eu dei anteriormente, aquela classificação é entalhe. Essa aqui. Então, a gente tem uma curva quase que horizontal, né? E uma queda acentuada em uma frequência isolada e depois uma recuperação. Então, aqui a gente poderia laudar como entalhe. Outra informação muito importante aqui também é que esses três autores no ano de 2000, eles definem como entalhe audiométrico quando limiares auditivos de 3
e ou 4 e ou 6 são maiores que 10, se comparados com os limiares de 1000 ou 2000 e também de 6 e 8000. Classificação quanto à lateralidade, iremos ter duas opções, ou uma perda auditiva bilateral ou uma perda auditiva unilateral. E aí vai ser unilateral à esquerda ou unilateral à direita. Também, como eu disse, quanto à assimetria. Então, de acordo com a ASHA 2015, a perda auditiva pode ser caracterizada em relação à simetria. Ou seja, ela pode ser simétrica ou assimétrica. A simétrica possui o mesmo grau e a mesma configuração audiométrica em cada orelha. Então, lembra do grau moderado, grau leve, ou a mesma configuração, por exemplo, horizontal. Se nas duas orelhas a gente tem perda auditiva de grau moderado e configuração horizontal, por exemplo, é a classificação simétrica. Para ser assimétrica, o grau e a configuração são diferentes. Então, por exemplo, uma perda auditiva de grau leve em esquerda e moderada em direita. E a configuração também é diferente. Então, vai ser uma classificação assimétrica. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. No próximo vídeo, nós vamos continuar a falar sobre o Guia de Orientação na Avaliação Audiológica dos Sistemas de Conselho de Fonoaudiologia, a versão mais recente de 2023.